Hum. Fala pessoal, aqui é o Daniel da Doutor Info House e eu vou passar para vocês um roteiro aí, caso o seu PC não ligue. Esse roteiro ele funciona para PCs, não funciona para notebooks, notebooks é outro processo. E essa é uma dúvida muito comum aí para a maioria da molecada que está tendo problema. Eu cansei de ver nos fóruns da vida o pessoal falando: ah, não estou conseguindo ligar meu computador, o que, que eu faço e tal. Primeiro, eu não recomendo fazer isso que eu vou falar se você não tem experiência, você pode danificar a tua máquina, entendeu? O que eu vou falar, ele é mais voltado para técnicos, né? Para uma molecada aí que já tem experiência no que está fazendo. Então vamos pôr uma observação aqui, vem comigo. Eu tenho um roteiro na minha cabeça, mas eu vou escrever. Então, OBS, não recomendado para pessoas que não têm experiência. Então, se você não sabe o que está fazendo, velho, contrata alguém, entendeu? Contrata alguém que manja, porque você pode estragar a tua máquina ao fazer isso aqui, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, se você não tem experiência e vai continuar vendo vídeo para tentar as coisas, faça por sua conta em risco, tá? Primeiro ponto. Então tá bom. Feito esse aviso que eu acho muito importante, a gente vai. A primeira coisa que você tem que ter certeza que está funcionando é a fonte. Tá? Isso aí, cara, não tem muito como pegar. Existe um negocinho que eu tenho ele aqui atrás, mas eu não vou mostrar agora, mas basicamente é o que? Ele é um aparelho que ele testa todas as tensões da fonte. Você pode fazer isso com o multímetro, ver se ele pelo menos está gerando a tensão. O problema é que assim, a tensão às vezes pode estar funcionando. Ele pode estar gerando 12 volts, 5 volts, menos 5 volts, enfim. Não lembro de cor todas elas. Mas vamos supor que a tensão está girando, você ainda tem a carga, cara. Ou seja, a fonte ela pode estar gerando a tensão correta, mas em algum dado momento ela pode falhar. A diferença é algumas coisas interessantes. Se a tensão está ruim, ou o computador não liga ou estraga, um dos dois. Por exemplo, se ele em vez de gerar 12, está gerando, sei lá, 20 volts, coisa que normalmente não acontece, se gerar 20 volts, ele queima a bagaça, entendeu? Se teve um pico de tensão e tal. Se ele está gerando menos que 12, tipo 10.5, normalmente o computador não liga. Agora, se a tensão está ok, normalmente o computador liga e à medida que ele vai iniciando, ele pode até iniciar. Tá? Em algum momento ele vai desligar. Pode ser num pico de consumo, num ponto de superaquecimento, enfim. Então a primeira coisa que você tem que ter certeza que está rodando bem é a fonte. Doutor InfoHouse, eu não sei se minha fonte está boa. Cara, esses testes que eu falei, tu pode fazer, mas a melhor forma de você testar a fonte é tendo outra fonte. Tá me entendendo? Ah, mas existe testador de fonte. Se você tem uma casa especializada, se você tem equipamento para isso, às vezes sai muito mais barato você ter uma segunda fonte reserva, baratinha, né? Às vezes a galera troca de fonte, tem uma fonte X, vai para uma Y, mas guarda X. Porque se a Y der um BO, você tem a X para testar. Essa eu sei que não é a melhor solução, mas serve. Eu aqui na oficina, eu tenho tudo, praticamente tudo que eu falei para vocês. Normalmente eu trabalho com troca de fonte. Então, se o cara fala, putz, não sei o que está acontecendo no meu PC, eu troco a fonte e vejo se o problema continua. Se o problema está resolvido, a fonte é assim, é por exclusão, tá? Beleza. A partir desse momento, a fonte está funcionando. A fonte está ok. Pergunta: como é que a gente continua a análise? Primeira coisa que você vai precisar, né? Equipamentos, né? Equipes. Ahn, BIP. É só o BIP. E se você tiver uma placa-mãe que já tem essa função do BIP embutida, que são por LEDs, você não precisa do BIP, tá? E se você não sabe o que eu estou falando, você não tem a placa-mãe com os LEDs. Tá ok? Então vamos lá. Então o que acontece? Você vai ter que conectar o BIP. E o que, que é o BIP? O BIP, ele é. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir rapidamente o browser e eu vou mostrar para vocês o que, que é o BIP. Já vou mudar a tela aqui. BIP para PC. Então deixa eu mostrar aqui o BIP para PC.
Aqui, ó, é o speaker, né? Eu chamo de bip, ó, dá uma olhada comigo. Então, esse aqui é o speaker. Isso aqui você conecta no lugar certo da sua placa-mãe e ele dá sinais sonoros. Então, você pode buscar coisa, por exemplo, bip são motherboards. A gente normalmente busca em inglês porque acha melhor, né? Então, aqui a gente tem o bip code. Então, em função do barulho que ele faz, você consegue saber qual que é o BO. Cadê? Ele está explicando que o som varia de acordo com o fabricante e aqui está uma tabela, né? Se dá 3 bips curtos, 4 bips curtos, 5 bips curtos, enfim, assim vai. Então, a gente vai estar usando essa metodologia. Por exemplo, aqui você consegue ver erro do CPU, erro da GPU, erro de BIOS, erro da placa de vídeo, e esse aqui é para o AMI. E como é que eu sei? Tem que olhar isso aqui com calma, não vou explicar, não é o foco do vídeo, mas resumidamente, quando você liga o PC, costuma aparecer. Mas e se o meu PC não liga? Meu amigo, tu tem que dar um jeito, tá? Então aqui a AMI é do American Megatrends International, então é quem é o fabricante, enfim. Existem várias maneiras de você chegar nessa informação, não é o foco do vídeo do momento. Então vamos lá. Então, o que acontece? Você já sabe o que é o BIP. Você tem que conectar o BIP na placa-mãe e você vai ligar. Você vai ligar a fonte mais a placa-mãe mais a CPU. Só esses três. Então, o que acontece? Se você ligar a fonte mais a placa-mãe mais a CPU, o processador, né? A CPU, ele vai ter que fazer o BIP de memória. Como assim? Aqui, ele vai ter que bipar a memória. Tá? Então, o que acontece? A fonte a gente já sabe que está ok. Aqui, ó, isso aqui está funcionando. A placa-mãe, a gente assume que está funcionando. A gente não sabe se está funcionando. CPU, a gente vai descobrir. Então, na verdade, nesse bip aqui, tem dois caminhos. Ou vai bipar CPU ou memória. Ou não vai bipar. Então, deixa eu explicar. Esse é o cenário mais importante. Então, cenário 1, cenário 2 e cenário 3. Olha com carinho isso aqui. Cenário, acho que tem uma letra E aqui, né? Eu sou ruim em português, então vou pedir ajuda aqui dos universitários. Esse é sem acento? Então é sem acento. Tá bom. Cenário 1, vamos lá. Cenário 1 é no BIP. Cenário 2 é falha de memória. E cenário 3, CPU. Se você não tem BIP nenhum, não faz barulho, é problema na placa-mãe, tá? Ela pode ser também problema aqui da CPU, tá? Pode ser. Quando não tem BIP. Então, eu vou colocar MB ou CPU. Normalmente MB, tá? Normalmente. Essa aqui é uma situação delicada, já vou falar mais. O cenário 2, que é o ideal, é memória. Ou seja, tem falha de memória. Isso aqui é o ideal. Por que é o ideal, doutor InfoHouse? É porque você não conectou a memória. Concorda comigo? Então você não tem memória no computador, ele tem que falar, pô, não tem memória. Então isso aqui é o ideal, cenário 2. Se ele não fizer barulho ou fizer barulho do CPU, beleza, você sabe que está com problema no CPU. Agora, se você não tem BIP, pode ser tanto memória quanto CPU, é complicado. Na melhor das hipóteses, pode ser só memória. Desculpa, eu falei memória, vou corrigir. Placa-mãe, perdão, MB. É que MB vem de motherboard, né? Então eu vou repetir o que eu falei. O cenário ideal, vamos lá, de novo. O cenário ideal é se bipar a memória. Bipou a memória tá certo. Porque você não colocou memória nesse teste. Então tá ok. Se ele bipar a CPU, você já sabe que o problema é na CPU. Também é um cenário que te direciona. Agora, se não bipar, normalmente é falha da placa-mãe. Precisa bipar. Entendeu? Porém, tem uma pequena chance de ser o CPU também. Agora, como é que você sabe qual é? Normalmente, tu tem que ter uma CPU para trocar. A maioria dos casos, quando não bipa, é placa-mãe, tá? A placa-mãe ela costuma dar algum sinal de vida, mesmo sem os componentes, tá? Mas tudo bem. Então, fica a dica aí para vocês.
Então, vamos assumir que bipou memória. Pô, legal, próximo passo. Se bipou memória, você vai conectar a memória. Então, você vai copiar esse cenário 2 aqui em cima, mais a memória. Conecta a memória. Só que tem um detalhe aqui. Você vai precisar conectar apenas uma memória. Ah, eu tenho 4, eu tenho 3, eu tenho 2. Não, conecta um só e vai testando o slot. Tem sempre um slot ideal da placa-mãe. Existe um lugar certo para você conectar a memória. Você pode pegar o manual da outra placa e procurar. Normalmente é o último, à direita, mas não é sempre, depende do fabricante. Aí você vai ver o BIP, né? Você vai testar. Aqui, nesse cenário, com a máquina do jeito que está, não deveria ter, deveria fazer só um BIP curto. Quer dizer que, tipo, tá ok. Se ele faz um BIP curto, deu boa. Tá? Se não está ligando nesse cenário aqui, você pode tem coisas que tu pode fazer. Você pode tentar fazer um reset de BIOS também. Às vezes quando você coloca uma memória num slot ruim, ela pode bricar o BIOS start. Bom, vale a pena, tipo, quando o mundo ideal seria toda vez que você, antes de conectar a memória, você zera o CMOS. Então, zera CMOS ou ativa o CMOS, enfim, o termo que você preferir. Então, se ele não está dando bip, né, você vai testar todos os slots e você vai zerar o CMOS até bipar, até dar um bip. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Ok. Quando der um bip, quer dizer que o sistema está rodando. Então tá bom. Então você conseguiu encontrar um slot que está funcionando. Então, se aqui nesse ponto, quando dá um bip, ele vai dar imagem. O que é imagem? A imagem é quando aparece aquele logo da placa-mãe, porque a gente está sem HD, né? Agora, se ele dá um bip e não dá imagem, você está conectando no lugar errado. Porque um bip quer dizer que, tipo, está funcionando, entendeu? Se ele está sem imagem, aqui é com imagem, né? Um bip com imagem, então você vai conectar o HD. Calma lá, calma lá. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais didático. Um bip com imagem, você vai pro HD. Né? Você tipo conecta o HD no caso porque deu tudo certo. Um bip sem imagem, você tem que ver a conexão. Normalmente está faltando uma conexão errada, entendeu? Aí você tem que analisar. Aonde que está a saída de vídeo do teu computador? Está no processador ou está na placa de vídeo? Entendeu? Tu tem que analisar isso aí. Você está conectando no lugar certo ou você está conectando no lugar errado? Porque se deu um bip, quer dizer que está certo. É só uma questão de conexão. Alguns processadores têm saída de vídeo, então vai na placa-mãe. Se você tem placa de vídeo, vamos lá. Então, se o teu processador tem placa de vídeo, tenta conectar na placa-mãe só para ver se dá imagem. Se você tem placa de vídeo, agora é uma boa hora para testar a placa de vídeo, tá? Então, vamos para o vídeo. Se você não deu... Então, aqui você estaria pulando para o passo 5. E se não deu o vídeo, você vai para o passo 4, que é o que eu estou escrevendo agora. Beleza. Então, se não der vídeo, então CPU, então iGPU ou GPU, né? Já explico isso aí para vocês. GPU integrado. Então, o que acontece? A iGPU você conecta na placa-mãe. E se você não tiver placa gráfica integrada, você obviamente conecta na VGA, que é a placa de vídeo. Tá? Aí, obviamente, você tem que testar. Você vai ter que testar se o teu monitor está configurado corretamente, que às vezes o monitor não está configurado corretamente. Você vai testar se o cabo que você está usando está bom ou não. Tem cabos que dão problema. E você vai fazer isso até dar vídeo. Se nenhum cenário deu vídeo, vamos supor, se nenhum cenário deu vídeo, é falha. Se você está com iGPU e você não está tendo vídeo, é falha na conexão da placa-mãe. Se você está com uma placa de vídeo e não está dando vídeo, pode ser um milhão de coisas. Pode ser uma placa ruim, cabo ruim, plug ruim, conector, normalmente é PCI ruim, PCI Express, né? Como que a gente mata isso? Você tem que ter uma placa de vídeo reserva. Sim, precisa.
Eu tenho umas pequenininhas com essa funcionalidade. Então você consegue tirar essa dúvida novamente. Existem alguns testes que você faz com multímetro, mas eles são meio migué. Então eu não confio muito. Eu troco equipamento para testar. Por último, agora a gente está com o vídeo, está com memória funcionando, está dando um bip, próximo passo HD. Aqui fica mais complexo, porque acontece. A primeira coisa que você faz ao conectar ao HD, normalmente o HD não trava o sistema, pode travar, são raríssimos. Menos de 5% dos casos o HD trava a placa-mãe. Não é impossível, mas é raro. Então, você conectou ao HD, você vai entrar na BIOS e ver se reconhece. Reconheceu o HD, você vai entrar na BIOS e você vai ver como está o boot. Reconheceu o boot, você vai tentar configurar o boot, sem formatação. Tem que checar, né? Ah, mas como assim boot Dr. InfoHouse? Mano, aí você tem que manjar de computador, tá? É por isso que eu falo que se você não sabe o que está fazendo, você pode cagar tudo, tá? Mas você tem que configurar checar boot sequence, tem que ver se está certo. Se ainda não iniciar, você vai reconfigurar o boot, né? Você reconfigura. Se com o boot configurado o Windows não está reiniciando, você estaria procedendo por uma formatação, né, e verificação, ou seja, você formata e daí você testa. Normalmente, nesse ponto, o computador liga bonitinho, aí tudo que sobrou fazer é testar e você vai trabalhar com estabilidade, né? Então você vai testar a estabilidade do sistema. O que é estabilidade do sistema? Ver se está funcionando bem, temperatura, tensões. Existem programas para isso, estratégias para isso. Tem que saber testar, não é só pegar e abrir um programa, é criar cenários, tá? Que mais? Atualizações e como que eu vou escrever? E desempenho, vamos falar esses três pontos. E tem mais um detalhe: estabilidade, atualizações e desempenho, que seriam drivers aqui no drivers e companhia, se instala tudo bonitinho, tá? Isso a gente faz para ver se o sistema roda bem e a gente só vai saber se ele está rodando bem com o passar do tempo. Deixa eu tentar colocar tudo aqui, ó. Fica muito pequenininho, né? Mas eu vou deixar assim. Entendeu? Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha. Então, vamos de novo. Você tem que checar a fonte. Você, você faz o primeiro cenário aqui, né, que são fonte, placa-mãe, CPU, com o BIP conectado na placa-mãe. Aí eu falei que se não bipar, pode ser tanto placa-mãe quanto CPU. Normalmente é só placa-mãe, tá? Ela pode estar bipando tanto memória quanto CPU. Se bipar a CPU, tem que trocar a CPU. Se bipar a memória, tem que conectar a memória que ela não está conectada aqui. Bipou a memória, conecta uma só memória, entendeu? Testa os slots até dar um bip. Se deu um bip, vê se sai imagem. Se saiu imagem, vai para o passo 5, que é ir para o HD. Se deu um bip e se não deu imagem, checa as conexões no passo 4 e se não dá bips, ou seja, se bipar erro, que não é um bip, né? Se bipar erro é falha de memória. Você pode ter memórias falhas, que aconteceu comigo esses dias aí, que teve uma pessoa que comprou memórias da China e nenhuma memória era compatível, sendo que todas elas eram DDR4, tipo, toda a especificação estava correta, a gente conectava a memória e não ia. O beeping mostrava erro de memória, por mais que ela encaixava tudo certinho, e a gente ainda reverificou isso, que eu tinha uma memória, eu sempre ando com peça sobressalente, eu conectei uma memória na placa-mãe e foi, não deu erro nenhum. Então a peça, a memória que a pessoa comprou, mesmo ela sendo nova, ela vinha da China, não era compatível. A gente não conseguiu descobrir por que não era compatível, mas isso pode acontecer, né? Se não dá vídeo, testa a tua placa, veja se você tem iGPU ou GPU, faz as conexões no lugar certo, tá? Verifica teu monitor, vê se o cabo está dando certo. Na pior das hipóteses, mete uma placa de vídeo reserva para você ver se está dando vídeo. Por isso que, nesse ponto aqui, vou fazer um adendo, por isso que eu recomendo você sempre comprar processador com placa de vídeo integrada, porque às vezes você pode ter problema na placa de vídeo.
E se você chegar a ter problema, se você não tem uma placa de vídeo reserva e o teu computador não liga, o que que tu vai fazer? Chama Doutor InfoHouse, cara. A gente tem tudo isso para te ajudar, né? Mas a ideia é só passar para vocês os cuidados. HD, então, se você chegou até esse passo do HD, basicamente você tem que ver se a BIOS reconhece HD, questões de boot e configuração de boot, e se você conseguiu iniciar o Windows ou formatou tua máquina, testes de estabilidade, drivers de desempenho, para ver se de fato o sistema está funcionando normal. É possível que quando você chegue a esse ponto, encontre falhas. Por exemplo, eu consegui pescar, né, nós pescamos aí há pouco tempo atrás uma falha do HD. O sistema reconhecia, ele formatou, demorou horrores, ele formatou, iniciou o Windows, foi dar falha 3 dias depois. Era o HD. De baixa qualidade, de péssimo desempenho e que num dado momento funcionava, no outro não funcionava. Tá ok? Pessoal, aqui está uma técnica, essa técnica eu desenvolvi, tá? Eu não vi nada desse tipo aí na internet, tem pedaços do que eu falei, então essa técnica é minha, eu utilizo isso na minha identificação. Existem muitas outras técnicas com outros equipamentos, com outras formas de approach. Isso aqui não resolve 100% dos casos, mas é pelo menos um pontapé inicial, uma forma de você ter um caminho, saber mais ou menos para onde ir. Repito, na dúvida, só para finalizar, se você não sabe o que está fazendo, não faz, cara. Se você não sabe o que está fazendo, não faz. Por quê? Tem que ter experiência. Se você não tiver cuidado nesses passos, você pode vir a estragar a tua máquina, estragar parte da tua máquina, perder algum equipamento. Então, de novo, eu não recomendo se você não tem experiência nisso aqui, tá? Mas se você quiser se aventurar, é por conta e risco. Se você tem experiência, tenho certeza que a chance de dar algo errado, estragar uma coisa é praticamente nula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se te ajudou, dá uma força para nós e até o próximo vídeo. Valeu!